Gravando, presidente. Bom dia a todos. Hoje é 26 de abril de 2023, nós estamos dando início à sessão da 4ª Câmara Ordinária do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu tenho aqui comigo os meus colegas, que cumprimento o Dr. Flávio Nascimbem, Dr. Rafael Zuli Neto, temos aqui a presença do nosso distinto colega Ednei Bertola. Seja muito bem-vindo à nossa 4ª Câmara, doutor Ednei. Dou os meus cumprimentos também para o doutor Pedro, da representação fiscal, e para todo o suporte aqui que nos ajuda sempre, especialmente o Jailson e também o Hélio. Então, recebam todos aqui os nossos cumprimentos, aqueles que nos assistem também, sejam muito bem-vindos à nossa 4ª Câmara. Se todos os colegas aqui confirmaram a presença, eu vou iniciar formalmente a nossa sessão. E já tenho a informação aqui de que temos alguns advogados que vão fazer aqui o seu exercício ao contraditório quando da sua sustentação oral. Temos uma lista aqui dos 4 processos, então, se me permitirem, eu vou seguir a ordem da pauta. Podemos aqui iniciar com a análise do processo 4098238, em que a autuada é Rumos, Distribuidora de Petróleo Limitada, um processo sob a relatoria do Dr. Flávio Nascimbem de Freitas. Então, senhores, eu vou aqui perguntar se temos advogados para fazer a sustentação oral. Eu recebi aqui uma listinha, como se tivesse em todos os processos, mas é de verdade que eu não sei se temos. Algum advogado presente para fazer a sustentação oral? Eu vou gravar a sustentação oral como ausente, não temos registro de advogados, portanto, temos recurso de ofício também. De praxe, nós colocamos aqui realizada, mas o solicitante ausente. Sair e gravar a sustentação oral. Muito bem, senhores. Doutor Flávio, como não temos nenhum advogado, eu vou pedir que o senhor apenas comente o caso ou apenas leia a infração ou as infrações, e aí o senhor poderia já registrar o seu voto e passamos aqui a leitura e eventuais debates. Fique à vontade, doutor Flávio. Esse caso, ele acabou ficando muito simples. Por quê? Eram 7 infrações de uma distribuidora de petróleo que também comercializava álcool, com várias infrações relativas à falta de pagamento de imposto e creditamento indevido. O que aconteceu? Primeiro, ela foi para a primeira instância, e a primeira instância deu um provimento parcial. Os autos, eles foram para a instância Doutor ordinária. Flávio, o seu voto não está registrado, né? Ainda não está registrado? Não, então, não está disponível. Não está disponível? Então, deixa eu registrar aqui. Eu estava colocando ele aqui, achando que estava disponível. Deixa eu... Acho que agora vai tá melhor. Doutor Zuli, veja se funcionou agora, está disponível? Acho que agora tá disponível o voto e a Está disponível. Está disponível? Então, eu estava dizendo que a primeira instância administrativa inicialmente deu um provimento parcial e foi a 4ª Câmara Julgadora. A 4ª Câmara Julgadora anulou a decisão monocrática porque ela não se pronunciou sobre várias alegações do contribuinte. Os autos retornaram à primeira instância, onde nova decisão foi proferida, dando parcial provimento à defesa. Novamente, o contribuinte apresentou o recurso ordinário e o julgador recorre de ofício. Os autos sobem à 6ª Câmara Julgadora, onde é negado o provimento ao recurso de ofício e é dado provimento parcial ao recurso ordinário.
A Fazenda Pública apresenta recurso especial. A presidência do tribunal deferiu o processamento do apelo da Fazenda Pública. Os autos sobem à Câmara Superior, que dá parcial provimento ao apelo da Fazenda Pública para restabelecer os itens 2, 3 e 7, reduzir os juros à taxa Selic e devolver os autos à instância ordinária, tão somente para apreciação do pedido de recapitulação da multa do item 7. Por que eles fizeram isso? Não está transcrito no voto, mas para quem está ouvindo a gente é interessante. O item 7 foi restabelecido. Lá atrás, como o julgador ele cancelou o item 7, ele não analisou a questão referente à recapitulação da multa ou não. Em função disso, a Câmara Superior devolveu para a gente só a recapitulação da multa do item 7. E os autos chegam a esse relator. Voto. A Câmara Superior devolveu a esta Câmara Julgadora apenas a apreciação do pedido de recapitulação da multa do item 7. Aponta ainda a decisão do órgão deste tribunal que as folhas 1760, 1761 e 1770 estaria o pedido de recapitulação que esta Câmara tem competência para apreciar. Verifico que no auto de infração, para o item 7, foi aplicada a penalidade da linha I do inciso 1 do artigo 527-A do RICMES. A autuada pede a aplicação da penalidade da linha C do inciso 1 do artigo 527 do RICMES. Ocorre que, no presente caso, a penalidade veiculada no AIN é a que melhor se adequa à conduta praticada pelo contribuinte, por ser mais específica, vez que visa punir quem utiliza equipamento e procedimento não autorizado pela Secretaria da Fazenda. Cito a linha I. Falta de pagamento de imposto decorrente do uso de máquina registradora, terminal, ponto de venda, PDV, equipamento emissor de cupom fiscal SF ou qualquer outro equipamento não homologado ou não autorizado pelo fisco, multa equivalente a 100%. Eu grifei equipamento emissor de cupom fiscal SF. Tendo o contribuinte se utilizado de SF não autorizado, não há que se falar em recapitulação da infração. Assim sendo, conheço da alegação do contribuinte nos exatos termos determinados pela Câmara Superior, e a esta nego o provimento. É assim que eu voto. Muito bem. Sim, Eu abro aqui aos colegas eu vou colocar aqui nos debates o que eu recebi de volta, tá? Porque a própria infração ela fala em que o cara usou um SF de um fornecedor não autorizado. Mas eu vou registrar o voto. Eu vou registrar aqui o voto, tá? Agora, doutor Flávio, eu levantei a mão. Eu vou perguntar, fiquei na dúvida. Tudo bem, questão da multa está entendida, ela está adequada, portanto, perfeito. Só perguntaria a questão da súmula 10 reformada, inclusive a própria referência. A súmula 10 reformada, a Câmara Superior já deu. Inclusive, eu coloco lá no relatório que o que ela fez, ela reduziu os juros à Selic. A Câmara Superior já fez isso, ela já deu a súmula 10 reformada. Por isso que eu coloco lá no relatório que a Câmara Superior restabeleceu os itens 2, 3 e 7 e reduziu a Selic, né? E o que eu vou fazer? Os recursos ordinários que tinha antes, eu vou colocar no voto que ele é conhecido integralmente, parcialmente provido, porque tem todo o resto do recurso ordinário que estava, apesar dela só ter me devolvido essa questão. E o recurso de ofício é a mesma coisa, né? Então, né? E vou registrar o voto. Eu não entendi, mas eu não vi você analisando o recurso de ofício. Não. Cadê ela não me devolveu isso. Ela só me devolveu só essa questão. Eu preciso colocar recurso de ofício e recurso ordinário no sistema para ele poder fazer, para ele poder registrar, entendeu? Mas, na verdade, ele não está.
ele só me devolveu essa questão e ela está no recurso ordinário. Né? É que não tem como eu não falar deles, falar só disso para o sistema poder fazer. Mas ela só me devolveu essa específica questão da recapitulação da multa do item 7, que foi um dos itens restabelecidos que pela Câmara Superior, que tinha sido na última Câmara Julgadora cancelado pelo julgador. Então, senhores, a despeito de parecer um caso fácil, e eu acho que é um caso fácil mesmo, eu vejo aqui que esse caso tem uma particularidade que me chama muito a atenção, particularidade essa que, eventualmente, nem diz respeito ao direito tributário. E eu estou aqui num conflito interno. Por quê? Porque daquilo que se depreende da autuação, eu vou ler aqui o item 7. Contribuinte acima identificado, enquadrado no regime periódico de apuração, deixou de pagar ICMS no montante de tanto, no período de tal, referente a notas fiscais de EHC emitidas por fabricante não credenciado perante a Secretaria da Fazenda. Isso. Olha só. E aí vem o que me deixa inquieto aqui. A usina Carola encontra-se descredenciada desde a data de tal, considerando que as saídas... O que acontece, e aí eu realmente teria que olhar com um pouquinho mais devagar, também, como os colegas aqui de Câmara sabem, então, eu também exerço a função de administrador judicial. E a usina Carola está em regime de recuperação, em regime de insolvência, de recuperação judicial. É preciso saber se ela era credenciada à época das operações e deixou de ser credenciada por força de ter entrado em regime de insolvência ou não. E isso não tem aqui, pelo menos aparentemente, na autuação não tem. Você tem essa informação, doutor Flávio? Qual é o problema? Vamos lá. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Sim, Qual sim. é o problema? O problema é a competência. A Câmara Superior, ela não me devolveu o item 7 em si, se ele era devido ou não. Ele só me devolveu a recapitulação da multa. Agora, se ele tivesse me devolvido o item 7 em si, aí haveria essa questão de por que houve o descredenciamento do que aconteceu. Eu entendo. Mas, de todo jeito, o ECF era de um fornecedor de ECF não credenciado pela Fazenda. Então, para a questão da multa, eu acho que não importa. Então, doutor Flávio, eu não tenho essa clareza, viu? Porque se a época das operações, o ECF, não da época da autuação, mas se a época das operações, o emissor de cupom fiscal era válido, eu estou pressupondo, não estou afirmando. Então, mas aí a coisa muda, porque no mínimo a multa tem que ser outra mesmo. Nos autos, tá? Inclusive na própria autuação que ela tá desde muito antes das operações descredenciado. Então, quer ver? O próprio corpo da infração, o próprio corpo da infração fala que ele estava descredenciado, acho que era desde 9/10, não é isso? É porque tem essa peculiaridade da multa. A multa que foi aplicada é por se utilizar de ECF não credenciado. Isso, que é a mais específica. Então, é a mais específica. Doutor Flávio, se você... Eu quero ouvir os colegas, quero ouvir o doutor Zúlio, o doutor Ednei, mas se você não se incomodar, não ficar bravo comigo, eu gostaria de tirar o processo rapidamente em vista. Tira em vista. Eu não consigo fazer uma preferência agora, porque eu teria que checar isso, mas devolvo o mais rápido possível, porque me chamou a atenção o fato de trazer como a emissora do
do ECF, enfim, uma empresa que eu conheço que está nessa situação, e quando você está na situação de insolvência, tudo lhe é cancelado, tudo lhe é tolhido. E aí eu tenho que ver realmente se o que o senhor está falando... O que eu acho do ECF não influencia. O que eu acho do ECF é uma outra coisa. Os ECFs, eles têm um prazo que eles valem. Uma vez que se passa esse prazo, ou você vai ter que fazer o credenciamento para ter um ECF válido, ou os documentos que são feitos pelo aquele ECF, ele passa a não ter validade. É entre o famoso emissor de cupom não fiscal, porque não está nas condições. Entendi. Então, pelo que eu entendi aqui, ele tinha um ECF que não estava válido. Não sei, não tem nos autos, pelo menos eu não percebi, se isso seria em função da recuperação judicial. O que eu sei é assim, qualquer um que tem um ECF que não está na validade, os documentos que ele emite não são documentos fiscais regulares. A princípio, você está absolutamente correto. Então, a minha interpretação... A princípio, só porque legal, eu tenho realmente tira essa a vista para ver tal. de analisar um pouquinho melhor essa... Alô? Alô? Alô, doutor Argos? Não estamos mais ouvindo, doutor Argos. Não estamos ouvindo, doutor Argos. Caiu. Vocês estão me ouvindo ou não? Estamos ouvindo, Argos. Então, agora, você tem dúvida, pede a vista mesmo, para ter mais... Eu prometo que eu não quero atrapalhar a produção de ninguém. Eu vou devolver não atrapalha em nada. Muito pelo contrário. Não sei se os colegas, doutor Ednei, doutor Zuli, querem complementar alguma coisa ou, de repente, dar maiores subsídios, porque me fica essa dúvida mesmo, que eu vou esclarecer muito rápida, tá? Eu devolvo isso aqui o quanto antes, realmente para ter essa certeza. O doutor Zuli já se manifestou que não. Doutor Bertola, alguma consideração? Eu verifiquei que realmente o Flávio ele voltou, o item que voltou para ele julgar é o item correto. A Câmara Superior devolveu para ele somente aquele item para julgar. E agora com essa informação, o presidente, eu retornei lá eu fui lá atrás na defesa do autuado para verificar se ele trouxe essa informação sobre a RJ e não estou encontrando aqui não. Então, eu também não quero inovar, eu só quero olhar com olhos um pouco mais atentos, devolver isso aqui o quanto antes, mas tendo absolutamente coerência tudo aquilo que o doutor Flávio colocou, ou talvez não tendo essa ou aquela informação, a minha tendência, por certo, será concordar com o doutor Flávio, mas por um pouquinho mais de segurança, eu vou, então, se os colegas me permitirem, eu vou conceder a vista para mim mesmo, para análise desse processo o quanto antes, doutor Flávio. Eu prometo realmente que eu entrego o processo o quanto antes. Tranquilo, doutor Argos. É interessante, vários pontos de vista, debate da questão. Não, e faz todo sentido essa questão da recuperação judicial. Então, eu vou encerrar o julgamento desse processo, ok? E aí a gente passa para o próximo. A gente passa eu estou concordando com o doutor Argos, principalmente em razão da forma de decidir de superior, que ficou muito confusa. Eu não sei se é o item inteiro ou se é só a multa. É só a multa que ele devolveu. Que teve duas vistas, né? Não é que foi confusa, é que primeiro o relator na Câmara Superior ia falar de outra coisa. Como ele foi derrotado, ele se pronunciou sobre o mérito. Quando ele falou sobre o mérito, ele devolveu para a gente só a multa do item 7. Por que ele devolveu só a multa e não o item 7 inteiro? Porque o item 7 tinha sido cancelado na decisão da Câmara Julgadora. E não tinha sido apreciado essa questão da multa, porque ele cancelou o item 7. Então, o que a superior fez? Ela devolveu só essa questão da multa. Mas veja só, se o item foi cancelado, a multa não remanesce. Se a superior devolve, eu acho que devolve o item inteiro e não só a multa. Não, ele explicitamente escreveu que devolvia só a multa. Mas é estranho, não é? Eu concordo com o doutor Zuli. Sabe por quê? Porque não, ele devolveu a multa e ele escreveu em função no recurso ordinário do contribuinte,
ele pediu um monte de coisas. Ele pedia para Certo. cancelar o item e, subsidiariamente, ele pedia para recapitular a multa. Mas permaneceu o cancelamento da ordinária? do Não, item ele 7? restabeleceu. Restabeleceu o item inteiro? Isso, por isso ele devolveu, para a gente falar da recapitulação da multa. Esquisito, hein? Doutor Pedro, Então, tem alguma consideração a fazer? eu também acho diferente, mas goste ou não, eu tenho que julgar nos estritos limites que a superior porque assim é diferente o ordenamento jurídico da ciência do direito, né? Doutor Pedro, alguma luz aqui? É gozado que o relator fale antes do exposto. O relator fala no item 12, antes do exposto do provimento para anular a decisão em relação ao item 1. Não, esse voto não prevaleceu do relator. A Câmara Superior fez que esse... Não, o que eu estou falando aí veio o pedido de vista do Podgaek. Isso, do Podgaek. Aí prevaleceu a vista do Podgaek para ele se pronunciar sobre tudo. Aí ele se pronuncia sobre tudo, restabelece os itens 2, 3 e 7, coloca os juros na Selic e devolve para a gente da ordinária para julgar só a redução da multa do item 7. Vamos ouvir o doutor Pedro. Doutor Pedro, eu estou concordando com o doutor Flávio nesse sentido. Ele devolveu só para a gente julgar a recapitulação do item 7 exatamente por esse motivo. Ou seja, ele havia cancelado, se ele cancelou, não há que se falar mais no item. Como ele recompôs, então ficou alguma coisa para trás que deveria ser analisado, que é a recapitulação do item 7. Agora, o que eu tô olhando aqui, eu não tive acesso ao voto antes, mas por gentileza, vê se eu tô errado. A infringência, a capitulação da multa do item 7, me parece que ele capitulou na linha residual. Artigo 85, inciso 1, a linha L, não a linha I. Exato. Essa também é um ponto. Não é a mas L. É que o I encaixa. Eu só não sei se foi isso. Não é a linha L, é a linha I. Eu também, olhando no começo, eu pensei que fosse L. Esse que parece um L aí é o I. É a específica. É a linha I, não é a linha L. A linha I, que é a específica do cara usar o ECF não autorizado com algum problema, que é exatamente a infração que está aí. O que o contribuinte pede é a linha C. É que, olha, quando a gente que vai o I na maiúsculo parece um L. Que o Pedro está colocando, está lá, inciso I, né? Não, inciso 1. Que vai ser o 1, mas é um I romano. A linha, para mim, é I. Para mim é uma linha L, não é I. Não, é L. Na dúvida, o que eu fiz? Eu peguei exatamente isso aqui e coloquei no documento Word. Certo. Documento Word dá para a gente ver. E aí aparece. E aí eu digitei um I e digitei um L. Isso é um L. É o I. Então, cara, é mais uma. É o I que ele. É o I, é o específico. Eu não sei se é o I. É o I que ele defendiu. E eu estou procurando aqui no recurso ordinário. E o I é aquele que primeiro era 150%, depois eles mudaram para 100% em 2017, que é o específico do ECF. Não é residual, porque se ele tivesse jogado na residual, aí podia até ser a outra, mas não é residual que ele colocou, é aí. Eu honestamente não tenho essa segurança, doutor Flávio. Eu tenho a segurança, é aí. Eu também não, mesmo quando eu vou lá na... É aí que ele marcou. É que o I maiúsculo, quando o cara escreve, parece um L, mas não é a L, é a I. Bom, o processo vai sair em vista. Doutor Pedro ou mais alguém? Quando eu vou lá no 132 da decisão, no item 132 da decisão, me parece L também. Então. É o I. Eu sei, eu falei, cara, é o I, não é o L. Doutor Pedro, quer tirar em vista também ou não precisa? Não. Eu confio no olhar arguto do nobre presidente, mas eu ainda acho que é L.
Na verdade, o que eu estou fazendo? É que o recurso ordinário dele é muito extenso. Mas eu estou tentando procurar no recurso ordinário dele se ele fala alguma coisa disso. Tipo, olha, foi capitulado na residual, então estamos pedindo Mas a ele não recapitulação. fala residual, ele fala que está mais correto a dele por causa do que ele dos documentos fiscais que foram Porque emitidos. veja só uma análise aqui de atenção. Se nós pegarmos o texto inteiro da própria autuação, né? E seguirmos aqui abaixo e procurarmos o I maiúsculo, ou procurarmos o I minúsculo ou o L maiúsculo, tudo leva a crer que é um L isso aqui. Não, tudo leva Porque a o I crer que é maiúsculo é o I do AIM. Não, E o L minúsculo é esse. eu tenho certeza agora, sabe por quê? Pega exatamente a Pega a palavra página. portal, a última do Isso, portal, é o isso L aí. do portal é exatamente a mesma letra. É isso aí. é Eu o estou na página PDF. 5, página Exato. 5, que é o final do relato da Eu infração. estou vendo exatamente onde eu estou aberto, doutor Pedro. O Isso. portal é a Então, última palavra. é Olha isso, o L do exatamente. portal. É isso É aí. Então você, exatamente o mesmo L É o da L. linha ali. É o L, é isso aí. O fato é, Eu estou convicto. demanda olhos um então, pouco mais então vocês devem estar, rigorosos. então vocês devem estar certo, mas aí ela é específica, ela fala exatamente do equipamento emissor, que é exatamente o que está na acusação. Vamos ver Mas com o L é calma. genérico. Eu acho Então, que mas demanda. o L é genérico. Se for o L, então aí está errado, e aí você tem que recapitular, porque aí não é mais Não. específico. Então, mas toda sorte, vamos dar uma olhada. Eu acho que justifica aqui esse pedido de vista. Mas a gente olha com Tranquilo. cuidado e eu trago o quanto antes, doutor Flávio. Eu acho que há uma dúvida aqui mesmo. Não é, Bom, podemos passar Mas, para o outro processo? bom, tudo bem. Desculpa. Doutor Pedro, pode falar, vamos lá. Não, é que se o doutor Flávio concorda que é L mesmo, então eu sugeriria que ele Não, retirasse de pauta e fizesse um novo não. voto, Eu porque... acho que é I, É. porque é Você acha que é I? Não, então exatamente, tudo bem. Então beleza, então fica na volta. Então é fica na vista. Tudo certo. exatamente a infração exatamente do que o cara fez. Então fica na vista, tudo Ele bem, ok. usou um Gente, equipamento emissor de cupom fiscal que não estava autorizado pela Secretaria da Fazenda. É exatamente isso que ele fez. pode ser um erro de grafia também, de repente o É, doutor Flávio está certo. Eu vou ver se, como bom. o doutor Pedro estava mencionando aqui, eu vou tentar encontrar no recurso se ele alega Isso, alguma coisa. Enfim, isso. a gente dá uma melhor visão, que não significa dizer a visão correta, mas uma outra visão para ser analisada aqui pela Tá Câmara, certo, eu acho que está tá certo. justificado, né? Senhores, podemos passar para o próximo processo? Sim. Indo à ordem da pauta aqui, Sim. vamos dar início ao julgamento do processo 41.39.452. Autuado é Manicraft Guaianazes, Indústria de Celulose e Papel Limitado, de relatoria do Dr. Rafael Zuli Neto. Então, eu vou abrir aqui o processo. Dr. Zuli, o senhor tem a palavra, se quiser. Deixa eu perguntar se temos aqui algum advogado inscrito Temos, para a senhor? sustentação oral, mas imagino que não, né? Acho que não. Até aqui no nosso chat não consta nem a presença de ninguém, portanto, eu acho que podemos aqui passar a análise do processo. Doutor Zuli, só nos elucida aqui do que se trata rapidamente, e o senhor já pode passar a leitura do seu voto com aquele pedido tradicional de uma leitura resumida do seu voto, por favor, doutor Zuli. Fique à vontade. A acusação é fácil, faltas relativas ao pagamento de imposto, deixa de pagar ICMS devido em operações próprias nos exercícios de, vamos ter atenção aqui, 2016, 2017, 2018, 2019, janeiro de 2020, conforme especificado no demonstrativo, em decorrência da entrega de guia de informação e apuração com a indicação do valor do imposto em importância inferior às destacadas nas notas fiscais. É fácil. Deixou de pagar o ICM também nos meses tais, com indicação demonstrativa em decorrência da entrega de dias com valor de substituição tributária, também em valores inferiores. Tá? Há uma série de argumentos trazidos pelo contribuinte, estão numa sustentação oral. O contribuinte, de início, ele traz arguição de ocorrência de decadência, perfeito? E eu digo o seguinte, em relação à decadência, discordo da representação fiscal quanto à questão do conhecimento, tratando-se de decadência em matéria, né?
Matéria de ordem pública. Matéria de ordem pública. Ficou junto o dia aqui. Não tem aprovado no processo, não tendo sido apresentado na sua defesa, examina a matéria. Trata-se de falta relativa ao pagamento de imposto, eu falo do que é, e digo que verificar aqui a notificação data de 26/1/21. As omissões datam de 16, 17, 18, 19, setembro de 20. Janeiro a maio de 16, 17, 18, 19 e setembro de 20. E se tratando de omissão e conhecimento a posteriori do fisco, a regra aplicável não é a do artigo 150, aí é o meu entendimento, e sim a do artigo 173 do mesmo Código. Com isso, a tese proposta para debate nos presentes autos restringe a possibilidade do termo inicial de contagem do prazo de decadencial previsto no artigo 173, inciso 1º, para a hipótese da falta de pagamento de imposto por omissão do contribuinte, a não entregar GIAs. Só deixa para aqui. As GIAs de informação e apuração, com a indicação do valor do imposto campo, ou seja, entrega com indicação de importância inferior às destacadas nas notas fiscais. Nesse ponto, é de se ressaltar que o disciplinado no 150, parágrafo 4º, resolve, através do elemento tempo, uma situação de instabilidade jurídica versando sobre a perfeição ou não de uma relação tributária formalizada exclusivamente pelo contribuinte. Ele se colocou na desconfortável situação de sujeito passivo com o dever jurídico a uma determinada prestação em relação ao sujeito ativo. Esta norma de natureza decadencial prevê prazo para que o fisco verifique, possíveis omissões para contribuir no seu auto-lançamento. E se houver irregularidade ou omissões, deve ser previsto no 105 efetuar de ofício o lançamento que entenda correto de acordo com o ordenamento jurídico vigente, sendo de forma integral e complementar realizado pelo contribuinte. Esta constatação de irregularidade pode ocorrer a partir do primeiro dia seguinte do fato gerador, devendo, então, o fisco, pela norma, acima efetuar o lançamento do ofício na primeira oportunidade jurídica operacional possível. Veja-se que, para todos os efeitos, que se considera, no caso da contagem do prazo do artigo 150 do CTN, sempre está relacionado ao fato gerador, né? Aqui estamos tratando de crédito sem que se possa determinar existir fato gerador, ou que você tenha na sua natureza jurídica de falta de pagamento de imposto de crédito indevido. Veja-se que, apesar do prazo estipulado pelo 150, não prevê de forma direta sobre a possibilidade do lançamento de ofício e o faz de forma imediata através da exploração do prazo para homologar, pois sempre tem o seu chamado decurso final. Já o prazo estipulado no 173, que deve ser sempre observado pelo lançamento, resta eficaz em face da solução da obrigação tributária já prevista advindo de menor interregno previsto pelo 150 estipulado. Este entendimento compartilho, antes de mais nada, tendo em vista o fato de que estamos tratando de falta de indicação nas guias do valor correto devido do imposto, não envolve diretamente o fato gerador do imposto e, portanto, não há de se falar em homologação do lançamento como se refere o legislador no parágrafo 4º do artigo 150, e sim da omissão de valor na falta de pagamento do imposto devido, aliás, em razão da apuração efetuada pelo contribuinte e indicada na GIM em valor inferior aqui de forma dolosa e reiterada. Aqui saiu estranho, deixa eu arrumar. Aqui. Esse doloso Legal. tem um pouco de na verdade, você vê que a intenção, embora não esteja prova, eu não me aprofundo nisso por conta disso, tá? Porque ele vem fazendo isso, você vê há quanto tempo? 16, 17, 18, 19, 20, né? Poxa, pera um pouquinho, ninguém erra tanto, né? Com efeito, a questão da decadência, a questão que há de se considerar quanto aos lançamentos iniciais deve ser considerada à luz das ocorrências de fato, determinou a constituição do crédito tributário como
ser em si, posto que aqui não estamos falando em fato gerador crédito, onde não há fato gerador do lançamento a ser homologado, a razão pela qual a regra geral de 173 não pode ser deslocada para a regra específica da homologação contida no 150. A questão arguída e que merece exame recai assim sobre a forma da contagem de prazo decadencial do 170, que efetua o lançamento na bola da GIA e que o fez de forma inferior. É interessante a questão também, tá? Vou fazer uma parada à parte, porque, na verdade, se efetivamente ele não declarou em GIA, ele não mostrou isso ao fisco, ou seja, não há o que homologar, não há o que falar, porque foi uma omissão por parte do contribuinte. Se há omissão, eu não tenho que homologar. Se eu não tenho que homologar, não é o 150. Assim, o contribuinte, ao adotar forma de comportamento tributário que não envolve diretamente a homologação do lançamento do imposto, ou seja, se não existe homologação do imposto recolhido ou declarado a ser efetuada na forma de 150, não há de se falar ou fazer referência a esse artigo para efeito do termo de início de contagem. É o que eu acabei de dizer em palavras mais simples. Destaque o conceito primordial da declaração, ausência de inércia, cabe aqui, em razão das circunstâncias expostas, há de se examinar o fato de determinar da acusação, este decorre da hipótese que houve a chamada homologação de imposto. Assim, eu vou aqui delineando esta situação e digo, veja-se, portanto, que esta acaba por ser a regra geral da decadência, ou seja, 5 anos cuja contagem, conforme a hipótese, poderá ser iniciada no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderá ter sido efetuado, da data em que se tornar definitiva a decisão que houve anulado por vício formal, o lançamento anteriormente privado ou ainda definitivamente com o recurso de prazo nele previsto. Então, na verdade, se eu dissecar o 173, foi o que eu fiz aqui, né? Sim, tudo. A aplicação. E aí eu digo, por outro lado, a atuação não trata de infrações relativas ao lançamento por homologação, e sim de outras infrações. No caso, falta de indicação correta na GIA do valor do imposto. A ação que não comporta a homologação de tributo, no caso, o artigo 173 e não o 150 do CTN. Resumindo, para não me estender, eu falei mais sobre isso, sobre a questão da homologação em si, dissequei o 150 também. Tá, o meu entendimento é esse, foi omissão, valor a menor em GIA, efetivamente não cabe o 150, sim, o 73. Lembro meu amigo, transcrevo um trechinho do seu livro, e me estendendo aqui sobre conceitos, tá, em meu entendimento, eu, portanto, afasto o argumento da ocorrência de decadência na contagem a que se refere o artigo 173 do CTN. Quanto à alegação de nulidade, examinando o lançamento e observando atentamente os dados, não vejo qualquer nulidade do AIM que cumpriu a todos os requisitos, aqui também eu aviso efetivamente todos os argumentos e não vejo sequer nulidade, a descrição é perfeita, a substituição tributária, a informação, enfim, só resumindo, eu estou afastando de forma rasa efetivamente essa arguição. No mérito, trata-se de falta de pagamento de imposto próprio e por ST, por ter, veja que são os dois, né? Por ter entregue guia de informação, guia com indicação de valor do imposto a recolher em importância inferior, ou seja, ele não declarou ao fisco. Sendo debitado em suas notas fiscais eletrônicas. O motivo da indicação do valor a recolher é importância inferior ao debitado de notas fiscais. O AIM foi lavrado nos tribunais de São Vicente, ademais, não obstante o argumento interessado, inclusive em preliminares, não se justifica, mesmo porque sua ação irregular, omissão de valores em dias, foi determinante claramente a falta de pagamento em decorrência de não ter levado a guia todos os documentos fiscais. A razão desse fato e motivo é constituído o presente crédito tributário. Faz também alegação acerca de uma pretensa decadência no período, como eu falei, de 1 de 16 a 21 de 1 de 16, cumpre-se contrariamente ao alegado pela regra
a que ele alude se dá em relação a cada documento. No caso dos autos, os destaques de diversos documentos fiscais não foram nem mesmo particularmente lembrados da GIA, portanto, não há de se falar de lançamento a serem homologados. Quer dizer, mais esse motivo, mais essa não, que se ele emitiu 3 notas, omitiu uma e não levou a GIA, poxa, é omissão, não é o que é homologar. Tá, então, eu falo um pouquinho disso. Lembro aqui que a RF, né, que diz, após anos de decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça, simulou a questão dos termos de que transcreve a representação fiscal, a saber, na súmula 555, tá, e eu transcrevo. De tal sorte, a expressão não houver declaração de débito, indica situação ao sujeito passivo não constitui o crédito que estava obrigado, omissão do sujeito passivo, tratando-se, portanto, de condição para o artigo 100. Então, eu estou... É evidente, ele não traz prova em contrário, nada, nem mais fala muito disso, porque é objetiva, eu efetivamente estou afastando o argumento, né? E aqui a questão da súmula 10 reformada. Então, eu tenho fatos. Na verdade, eu falo assim, olha, há 2 blocos, né? A saber, fatos anteriores a 1 de 11 de 17, fatos posteriores a 1 de 1 de 17. Então, eu tenho que aplicar cada um separadamente, tá? Naqueles que têm a súmula e naqueles que não têm a súmula. Eu estou mantendo a acusação fiscal. Quer dizer, olha, eu penso somente no que se refere à súmula 10 reformada, considerando a residência anterior à edição do decreto, não mais nega o provimento. É assim que eu vou. Doutor Zulli, então vou pedir a gentileza do registro do seu voto. Vou registrar. Deixa só tirar uma pequena dúvida. Quando o senhor fala que não recolheu, as autuações, as 2 autuações, vamos assim entender que foram assim feitas porque o contribuinte declarou em GIA um valor inferior àquele que deveria ser o correto, né? Sim. Esse inferior é inferior de verdade ou é um erro? Como é que... Por exemplo, ele deixou de lançar algumas notas. Então, vamos supor, Deixou de aquilo lançar. que eu expliquei bem rasamente. 3 notas. Certo. Das 3, lançou 2, não lançou 1. É algo parecido com isso. Entendi. Eu vou acompanhar o Dr. Zulli. Nesses casos, porque o que muitas vezes nós temos você lança uma GIA num valor em que você entende o correto, todo o seu procedimento, e aí vem a discussão da decadência ou não, porque Então, se houve o pagamento ou não, esperando a homologação, normalmente a gente até considera em alguns casos. Mas me parece, então, que esse aqui, é no caso, 173. não é este caso, né? E mais ainda, eu pergunto porque é um alto de 252 milhões, né, numa empresa num segmento de papel, celulose, em que as práticas não são consideradas as melhores práticas, né? Não é um pré-julgamento, mas é uma constatação da realidade, né? Então, quer dizer, 3 notas, eu lanço uma, é isso? É mais ou menos esse o perfil mais ou menos ocorrido. Então, o AFR fez um serviço muito bem feito, as folhas 14, ele fez o cruzamento dos lançamentos de GIA. Eu acho que não tem muito o que discutir. Não. Eu vou acompanhar o voto do Dr. Zulli. Doutor Bertola, também. Doutor Pedro, alguma consideração? Nenhuma, senhor presidente. É isso aí. Como não declarou, não há o que ser homologado. Se não há o que ser homologado, vai para o 1731. 50 Isso, e o caso é claro, ou seja, o fisco pegou, estava fraudando lá de forma grosseira, o fisco pegou e lavrou a infração. É isso aí. Eu acho que não tem grande dúvida aqui. Se me permitirem, eu vou encerrar os debates. Doutor Zulli já registrou. Eu já vou votar aqui. Eu passo, portanto, a verificação do quórum, por favor. Deixa eu entrar aqui, que tem problema aqui.
Falto eu ainda na verificação do quórum. Isso, doutor Bertolli e Deixa- doutor Nascimento. Deixa eu só falar uma coisa antes da verificação do Claro, quórum, por que tem a favor. ver com o outro processo. Gente, eu estava errado. A linha que eu falei é a mais específica mesmo, mas o fiscal autuou mesmo na L, como falou o doutor Pedro e o doutor Argos. Eu fui dar Tá uma tudo olhada bem, doutor melhor. Flávio. A gente olha, Ainda bem olha que um pouco pediram melhor. vista. Mais uma vez, acho que reitera a necessidade do pedido de vista. Mais uma vez, não significa dizer que eu estou deste ou de outro lado. Entendeu? Talvez eu concorde com os argumentos do doutor Flávio, mas talvez por razões Deixa eu diferentes. voltar aqui. Mas eu vou olhar aqui com um olhar um pouco mais apurado. Eu estou tentando aqui voltar para o processo. Está aqui. E aí, doutor Flávio, como nós vou dar o quórum aqui. comentamos, poderia sim o senhor fazer um outro voto na sessão. Por Pode exemplo, ser um voto de voto de preferência. preferência. Escrutínio aqui dos colegas. Eu até poderia, é que ele não pede a recapitulação para esse item, né, que é o da linha I, o mais específico da linha I, mas quando você vai lá para a autuação, não é I maiúsculo não, ele autuou no L, na residual. Pois é. Então, para mim olha isso claro, com mais vagar, tá tudo, não é problema algum. Bom, então, assim, o processo está em votação, por favor. Votando aqui. Que é muito fácil dizer quando o outro erra, né? Mas fique absolutamente tranquilo, doutor Flávio. Não problema algum. Bem, então, formalmente, a votação está encerrada. Eu anuncio o resultado do julgamento do AEM 41.39.452, em que é autuada a empresa Manicraft Guaianazes Indústria de Celulose e Papel Limitada, em que, por unanimidade, o recurso foi conhecido integralmente e parcialmente provido nos termos ali definidos pelo relator. Então, eu vou encerrar a votação. Encerro o julgamento e passamos aqui ao próximo processo da pauta. Votação encerrada. Julgamento encerrado. Passamos aqui à análise do processo 41.42.080, em que é autuado Seferchen ou Quem, Comércio e Material Plástico Limitada, também da relatoria do Dr. Rafael Zulli Neto. Dr. Zulli, fique à vontade com a palavra. Se quiser apresentar o caso e passar a leitura resumida do seu voto, fique à vontade. Vamos abrir aqui. Só um minutinho. Muito bem, eu vou fazer um breve apanhado da acusação. E aí, para mim, crédito indevido no montante de X no período de tensão. 8 a março de 19, nos registros fiscais, de entrada e FD de notas fiscais, relativa de mercado no estabelecimento que não atende às condições previstas no item 3 do artigo 59, as notas fiscais que acompanharam as mercadorias foram consideradas inábeis nos termos do inciso 1º do artigo 184 e foram supostamente emitidas por Safe Pool Comércio e Material Plástico Limitada, que se encontra em situação irregular perante FIS, conforme apurado no PCN. Tá? O contribuinte foi notificado, comprovação de infração e tal. É a única infração que nós temos, crédito indevido. Vamos arrancar a parte da aceitação que poderia ter sido realizada. Vamos lá. Pá. Okay. E aí eu digo o seguinte, que não existem preliminares, tá? Eu descrevo novamente para poder situar no meio do voto a acusação, perfeito, ponto do relatório, digo que trata-se de recurso ordinário, interposto contra a decisão de primeira instância, que julgou procedente o AIM composto de um item com a seguinte acusação, aquela que eu disse, que o fisco comprova a sociedade de irregularidade, os documentos que demonstram a irregularidade remetentes à época foram juntados foram 300 a 400, analisando o mérito, a irregularidade, na verdade, o contribuinte, o que ele argui? A boa-fé. Tá? E dentro disso, ele lembra da súmula 509, tá? Argumenta, então, aquelas questões do Tribunal de Justiça, eu faço aquele meu apanhado geral, que todos conhecem, não vou cansá-los com isso.
tá? É de que cumpre o exame da boa-fé junto àquilo que contém os autos, tá? E, efetivamente, eu falo que isso é que nos leva à conclusão, tá? Ainda recentemente, acho que foram poucos, me falha a memória, acho que foram esses do recente, são 3 processos que eu acolhi a boa-fé e a comprovação de documentos, tá? Porque realmente eu acho muito complicada essa análise dentro do contexto da documentação que é trazida, né, principalmente em relação à prova. Então, eu analisei essa parte. Como o contribuinte se estendeu, eu falei muito sobre a questão da cumulatividade e de todos esses itens, né? E aí eu digo, a certa altura, é o seguinte: pelo contrário, os documentos que instruem os autos demonstram que a autuada tinha pleno conhecimento da situação de seu suposto fornecedor. A autuada é a Safe Pool, Comércio de Material, que possui uma pessoa em comum no quadro societário, conforme informado às folhas 304. Veja-se que o quadro societário da Safe Pool. Quanto ao autuado, o quadro societário e o contador são os seguintes: Marcela de Fátima Momenso Franco de Almeida, como presidente de uma das empresas, sócio administrador da outra. Veja também que trecho do relato da diligência fiscal que demonstra que o relacionamento entre essa empresa, e diz, olha, em 28 de 1 de 19, diligenciamos o endereço das 3 empresas objeto da presente verificação, elas ficam situadas na mesma rua, no mesmo comercial, que consiste em 3 torres de escritórios no município de Indaiatuba. Safety e Slushken se situam no mesmo prédio. Safe Pool, Safe Chain é a autuada, né? No prédio ao lado, afora o endereço diferente, embora contínua os demais constatação cadastrais. A empresa ocupa uma sala simples com uma secretária que apresenta-se como auxiliar administrativa, que soube responder a algumas perguntas que foram feitas, indignadas sobre as suas atividades, informam que atende o telefone, recebe correspondência, questionada se recebe muitas chamadas telefônicas, afirma que raramente. Sobre que tipo de correspondência recebe, afirma se trata de contas de consumo e boleto de aluguel. Perguntamos quais os outros funcionários trabalham no local e todas respondem que apenas o sócio Evandro Franco frequenta o espaço ocasionalmente. Ressalta-se que o senhor Evandro Franco não mais faz parte do quadro societário da Safe Pool. Não sabia nem o próprio número do telefone fixo da sala em que trabalhava. E assim vai, eu transcrevi a parte fundamental do relatório circunstanciado. Tá? Referidas informações são extraídas do processo dos relatórios de individualidade e das informações fiscais prova dos autos. Note-se que não há como alegar que a autora desconhecia a situação de seu suposto fornecedor. Não obstante, cabe apontar que não há registro de qualquer contato comercial entre a autuada e seu suposto fornecedor. Ela também não demonstrou ter consultado o cadastro, enfim, DANF, e verifica que a própria autuada consta como transportadora das mercadorias, o que demonstra que tinha conhecimento da verdadeira origem. Assim, pergunta-se onde ela retirou as mercadorias. Assim, não houve demonstração objetiva da boa-fé alegada pelo contribuinte. Na prova do pagamento. Então, eu venho aqui e analisando os autos, naturalmente, os documentos que instruem o processo, animais referidos exame, fica evidenciado que a interessada tinha conhecimento da origem diversa das mercadorias, fora que não se aplica ao caso a boa-fé. Vamos lá, o pagamento. A verifica o verdadeiro local, da retroatividade, quer dizer, ele não tem uma prova efetiva, tá? Do artigo 22, tá? Ele fala da retroatividade, ou seja, ele traz argumentos a látere, tá? E jurídicos. Então, efetivamente, não há muito que se falar nesse processo, né? Tá? Então, e foi o que eu fiz. Eu examinei as questões de direito que o contribuinte alega, né? As questões fáticas, tá? E estou mantendo a acusação fiscal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que é interessante falar.
cito algumas decisões a respeito da matéria aqui da Lega. Deixa eu só separar aqui o contribuinte. Pronto. Crédito indevido. Tá. Aqui, por exemplo, olha, tem um documento que foi às 427, nome favorecido, Safe Pool, comércio de materiais, crédito em conta, tá? Documento tal. Data da transferência, mas não é algo que efetivamente demonstra, tá, que houve essa relação, porque eu não tenho efetivamente a origem. Eu printei o documento. Tá? Alguns outros eu printei, eu quero o contribuinte idôneo. Estranhamente, eu vejo que a mesma pessoa que tem depósito, o mesmo endereço, o mesmo contador. E assim como pode ser visto nos documentos que resolvem o processo, a Marcela de Fátima Momesso Franco figura como participante das duas empresas. Não há como aceitar que houve a alegada boa-fé. Tá? Tal se aplica apenas nos casos em que o comprador prova não ser o conhecedor do modo operante do fornecedor idôneo. Não é o caso dos autos. Assim observa-se dos presentes autos que não estão presentes de forma simultânea os 4 requisitos da boa-fé. Tá? Lembro da decisão de Câmara Superior e eu estou mantendo a acusação fiscal. Demais argumentos, alteração dos valores básicos da multa, súmula 13 e súmula 10, aí eu lembro o período, janeiro de 18 a março de 19. Assim é que, no caso dos autos, não temos presentes fatos anteriores a 1 de 11 de 17, portanto, inaplicável à súmula, não é súmula 10 reformada. Eu estou mantendo a acusação fiscal, negando o provimento ao recurso. É assim que eu voto. Tem muito mais o que falar. Eu vou pedir só, então, para fazer o registro. E, curiosamente, eu encontro aqui as folhas 513 do processo, a informação de que a empresa está em recuperação judicial, é mais uma, e, inclusive, a renúncia ao mandato que foi otorgado ali pela empresa aos patronos, razão pela qual existia o pedido de realização de sustentação oral, e, por isso, eu acho que essa justificativa dos patronos estarem ausentes, porque não estão mais defendendo os interesses da autuada. Não representam mais. Isso. Então, senhores, eu pergunto se alguém quer tecer alguma consideração adicional, se a representação fiscal tem algum complemento a fazer. Para mim está muito claro e eu já anuncio que vou acompanhar o voto do Dr. Zulli. Eu também. Acompanhe. Estou registrando. Eu vou tirar meu voto anterior porque eu fiz correção de espaços aqui. Legal. Doutor Pedro, alguma consideração ou não? Não, estamos de acordo, senhor presidente, principalmente por essa questão de que o fisco traz o CADESP, né, e mostra que a sócia de uma empresa é presidente dessa empresa e é sócia administradora da inidônea. Então, não há como se alegar boa-fé nesse caso, né? Muito elementar aqui, conhecido pela Câmara, pelo Tribunal, esse tipo de análise de creditamento indevido, eu sempre, já é sabido aqui, consabido, acho que os colegas também, mas a gente se pauta sempre nas provas, né? Se as provas são ali robustas a confirmar aquilo que o autuado, daquilo que o autuado se defende, ok, muitas vezes nós acatamos. Quando as provas são insuficientes, não tem nem o que discutir, né? Não se aplica a súmula 509, isso é manso e pacífico aqui no tribunal, quando não temos essas provas, portanto, nada a acrescentar além do que já foi dito pelo relator. Então, doutor Zulli, nós vamos aguardar só o registro do voto para encerrar os debates e passarmos à confirmação de quórum. Não, pronto. Registrado. Vamos lá. Eu vou, então, encerrar os debates. Eu passo, portanto, a verificar o quórum. Peço a gentileza dos colegas, doutor Flávio e doutor Ednei. Pronto. Então, eu vou iniciar a votação.
passo a anunciar formalmente o resultado do julgamento do AIN 41.42.080, em que a autuada Saferchen ou Saferchen Comércio e Material Plástico Limitada, onde o seu recurso ordinário foi conhecido integralmente, tendo sido meus colegas. Portanto, conhecido integralmente e não provido por unanimidade. Eu vou encerrar a votação. E encerro este julgamento. Houve recapitulação da infração? Não. Apareceu aqui uma informação do sistema. Eu encerro o julgamento. Pronto, julgamento encerrado. Eu passo, portanto, ao julgamento do último processo da pauta, processo número 41.46.789, em que é autuada Odin, Indústria Termoplástica Eireli, processo este de minha relatoria. Eu só vou aqui gravar a sustentação oral ausente. E já passo ao registro do voto, do meu voto aqui no sistema. Assim os colegas já podem acompanhar. E já antecipo que é um caso, talvez como este último, de creditamento indevido por força de comercialização com empresa que teve a sua inscrição ali passada, anulada, chame como quiser, e, portanto, os seus documentos foram ali considerados inválidos, inidôneos, enfim, também autuação muito conhecida aqui por esta Câmara e por este tribunal. Eu estou aqui só terminando o registro da ementa. Imagino que já esteja disponível aos colegas. E aqui registrando o voto, eu passo, portanto, a leitura do mesmo. Eu vou, de alguma forma, resumir o voto, mas, na verdade, eu cito aqui a infração e as considerações da representação fiscal junto ao item 3 do seu parecer de folha 712, as suas insurgências, e eu coloco aqui. De imediato, colaciono, quanto exposto pela representação fiscal, as folhas 712 do seu parecer, onde eu vou ler aqui só para que fique claro. No relatório circunstanciado, o fisco explana que, procedida a verificação fiscal nos livros e documentos fiscais da empresa, foi constatado que a autuada recebeu mercadorias supostamente enviadas por ADAS, Comércio Atacadista Eireli, e que os documentos que acobertaram as operações foram desclassificados pelo fisco por serem inábeis. A suposta empresa emitente ADAS teve sua inscrição declarada nula, conforme PCN número tal. Muito bem. Cito aqui algumas considerações da representação fiscal e coloco aqui, como só é acontecer diante de casos de comprovação da boa-fé de contribuinte e adquirente de mercadorias fornecidas por terceiro, que teve contra si declarada a inidoneidade dos documentos outrora emitidos, cumpre-me como julgador verificar nos autos se a clamada boa-fé restou realmente comprovada. Digo aqui da necessidade do preenchimento simultâneo daqueles requisitos fixados pelo próprio STJ, a comprovação da verificação da regularidade do fornecedor, a demonstração da veracidade da compra e venda, a comprovação dos pagamentos e que a inidoneidade seja declarada em data posterior às operações. Muito bem. Eu passo a análise de cada um dos requisitos. Quanto aos documentos trazidos aos presentes autos, o contribuinte não juntou elementos de prova ou outros documentos com valor probante, bastante que lhe favoreça. Vamos lá. Revisito o teor da notificação de folhas 83, dirigida à empresa autuada, e das respostas encontradas, depreendo que a mesma deixou de ser atendida, no que toca à comprovação efetiva da veracidade das operações enquanto compra e venda. A despeito do reconhecido esforço do patrono da recorrente na tentativa de se argumentar em favor da boa-fé da autuada, resta patente que este requisito deixou, de modo inequívoco, de ser cumprido,
pelo simples fato de não ter sido trazido ao presente expediente administrativo documento que dê suporte a tais argumentos. Vejamos. As informações prestadas às folhas 90 desses autos trazem dados de um suposto representante comercial, desprovido de qualquer comprovação de que o mesmo represente ou tenha vínculo com a empresa fornecedora, fato este que atenta contra os esforços de comprovação da boa-fé pela contribuinte. Mas não é só. Vou aos e-mails de folhas 92 a 99 e deles nada consigo extrair quanto ao que poderia ser um pedido de compras. Ao revés, ao final de cada e-mail há uma referência ao que entendo ser um arquivo em formato PDF, o qual traria a descrição do quanto tratado. Deixo expresso que tais arquivos não foram trazidos aos presentes autos. Ainda que supostamente fosse admitido que o teor de tais pedidos estivesse transcrito nos documentos acostados às folhas 100 a 107, identifico que tais documentos são apenas descritivos do que poderia ser um pedido, mas com todas as vênias de estilo não são propriamente pedidos de compra, eis que desprovidos de qualquer comprovação que foram os mesmos dirigidos à empresa fornecedora. O cotejo entre as datas a que supostamente se referem tais pedidos, entre 5/7/2018 e 7/2/2019, e as notas fiscais emitidas, especialmente no que diz respeito aos valores e aos objetos dos pedidos, PET semiprocessado versus PET forma primária, não permite a identidade necessária para se atestar se tratar desta ou daquela operação comercial. É o que constato. Anda na mesma linha o quanto disposto pela representação fiscal junto aos itens 37 a 40 do seu bem elaborado parecer, cujo teor aqui destaco. Eu cito esses itens. Além disso, julgo indefensável o fato de que em diversas notas fiscais conste como remetente da mercadoria a empresa terceira que não a fornecedora indicada no presente AIN, qual seja a empresa Plasdolize Indústria e Comércio Limitada, como igualmente apontou a representação fiscal, desta vez junto ao item 41 de suas contrarrazões. Tal fato per se já coloca em xeque o discurso trazido em sede da defesa pela recorrente, esse contraria frontalmente quanto alegado, vez que, repito, na própria documentação afeta ao transporte da mercadoria, se comprova que a mesma não foi retirada no local afirmado, tampouco pertencia à empresa fornecedora, mas à empresa terceira estranha às relações comerciais descritas na exordial deste expediente administrativo. Desta feita, entendo não cumprido a contento tal exigência, eis que não comprovada a veracidade das operações. É como percebo. 2. Houve a comprovação da regularidade da empresa fornecedora quando da aquisição das mercadorias. Por razões diversas daquelas bem manejadas pela representação fiscal junto aos itens 34 e seguintes do seu parecer, igualmente entendo que o comprovante se integra juntado às folhas 548, não é apto a comprovar a diligência promovida pela autuada, pelas breves razões que aqui exponho. De antemão, acaso o mesmo estivesse íntegro e fosse emitido quando da época das operações, deixo registrado o meu entendimento pela prestabilidade do mesmo. Entretanto, salvo o melhor juízo, percebo que o documento de folha 548 sequer foi juntado em sua integralidade. Percebo um corte em tal documento, deixando, pois, de contar informações quanto ao código de verificação e validade do mesmo, bem como a data da consulta e demais informações. Acuso junto à parte superior esquerda do mesmo a data de 12/7/2018, data esta em que imagino ter sido a data da consulta feita aos interesses da recorrente. Todavia, o fato de tal comprovante não estar íntegro quanto à sua forma e ao seu conteúdo me faz firme em convicção quanto à sua imprestabilidade, eis que sequer a sua validade pode ser verificada. Concluo, pois, pela inexistência da comprovação deste requisito. Cito aqui o artigo 22A da Lei 6374, requisito, pois, descumprido. 3. Não comprova inequivocamente o pagamento decorrente das transações comerciais referidas nas notas fiscais. Em relação à prova das provas, vejo que o conjunto probatório trazido pela recorrente aos presentes autos encontra-se deficitário, pelas razões que passo a expor. Acusa a presença de notas fiscais emitidas pela transportadora Maximilian Juarez Guilguel de Toledo, indicando a empresa Plasdolize Indústria e Comércio Limitada como sendo a fornecedora das mercadorias nelas descritas e dirigidas ao autuado. Refiro-me às notas fiscais. Eu cito todas as notas fiscais: 109, 114, 124, 139, 149, 154, 155. E cito as páginas também. Quanto a tais notas, qualquer que tenha sido o pagamento realizado, entendo que as mesmas evidenciam que a mercadoria não teve como origem a venda efetuada pela fornecedora ADAS. Fato este por si só que já invalidaria qualquer validação de crédito pretendida, ou mesmo que acolhesse em relação a tais operações argumentos em defesa da boa-fé da recorrente. B. Atesto que a imensa maioria dos pagamentos realizados pela autuada quando da aquisição de produtos de sua fornecedora foram destinados a terceiro, estranhas relações comerciais que supostamente lhe dariam origem. Cito pontualmente os pagamentos referentes às notas, cito todas as notas.
cujos pagamentos apresentam como beneficiário Dealer Fomento Mercantil S.A., cito o CNPJ, e nossa suposta empresa fornecedora ADAS. Observo que, a despeito das práticas de mercado, inexistem nos autos qualquer contrato que pudesse evidenciar ao menos a ligação entre a empresa autuada e a beneficiária dos pagamentos Dealer Fomento Mercantil S.A. Tal ausência documental, a meu sentir, impede que se ateste a efetividade dos pagamentos realizados sem a comprovação da saída do dinheiro do caixa da autuada, tendo como destino as contas da fornecedora. C. Quando muito, ainda na esteira do quanto verificado na linha acima, encontro comprovantes bancários em que pode ser encontrada a fornecedora ADAS, constando como sacadora avalista, ainda que o beneficiário do pagamento seja a empresa Dealer Fomento Mercantil. Refiro-me aos 14 pagamentos referentes às notas fiscais, cito todas as notas, os quais, ao menos isoladamente, seriam por mim considerados válidos. Contudo, frente à insatisfatória comprovação dos pagamentos atestados nos presentes autos, a argumentação manejada não pode receber acolhida, maiormente quando lida em conjunto com os outros requisitos apontados. Nesse sentido, se este TIT fixou que a exigência é o preenchimento objetivo e simultâneo dos requisitos, eu entendo não preenchido esta condição. Cito aqui jurisprudência da Câmara Superior com relação à possibilidade de retroagir os efeitos de uma declaração de situação pré-existente, matéria mais do que espancada aqui no nosso tribunal, de conhecimento e de juízo unânime quanto à validade de uma declaração. Cito também a Câmara Superior, as letras do parágrafo 1º e 2º do artigo 10 da portaria CAT 162, que vai falar sobre emissão de nota fiscal, face aos argumentos manejados pela recorrente. Concluo, não comprovada em caso a boa-fé da recorrente, julgo pela ineficiência em concreto quanto à aplicabilidade da súmula 509, pleiteada às folhas 694, dado ser condicionada a tal comprovação ao referido verificado aqui. Como consequência imediata, não há de se cogitar direito ao crédito nos termos dos itens 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo 54 do regulamento. Em complemento, tomo emprestadas como se minhas razões de decidir fossem as observações trazidas junto aos parágrafos 24 e 25 do parecer da Lavra da Representação Fiscal, a quem rendo minhas homenagens. Está dizendo aqui que não é possível o aproveitamento desses créditos. Então, não há como considerar legítimo o creditamento de ICMS. É como decido. Não menos importante, quanto ao questionamento acerca da multa encontrada no item 3.3 do recurso ordinário em análise, folhas 699 e 9, eu cito aqui, como bem ressaltou a representação fiscal, as folhas 726, eu vou ler. A multa punitiva aplicada está prevista no artigo 85 da Lei 6374 de 89, válida, vigente e eficaz. Digo aqui à frente que se eu afastasse, eu estaria aqui incorrendo em violação ao artigo 28 da nossa Constituição, da nossa legislação contenciosa paulista. Cito com relação à atualização do valor básico da multa, a edição da súmula 13, além de outras determinações legais. Quanto aos juros, digo também, considerando inexistirem na presente atuação operações realizadas em períodos anteriores à edição do decreto 62761 de 17, qual estabeleceu a taxa Selic como juros, por nova redação do artigo 96 da Lei 6374, entendo inexistir qualquer controvérsia quanto aos índices aplicados neste caso. Frente à realidade fática encontrada nos autos, julgo correto o trabalho fiscal verificado, devendo a acusação do presidente aí ser mantida nos exatos termos de sua lavratura. Portanto, conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento. É como voto e abro aqui os debates dos colegas. Colegas, alguma consideração? Doutor Rafael, doutor Flávio, doutor Bertola? Não, perfeito, perfeito. Caso muito difícil, clássico. Né? Mais um caso de crédito indevido é difícil. Né? Pois é, não a havendo empresa provas... Sejodim, né? É difícil campanha. Os documentos, mas... Pois é. Doutor Pedro, alguma consideração adicional? Nenhuma, senhor presidente. Muito bem avaliadas as questões aí, as provas dos autos, estamos de acordo. Perfeito seu voto. Não dá para ir contra as provas dos autos, seja a favor, seja contra o contribuinte. Nesse caso, as provas juntadas são insuficientes aí para infirmar a acusação fiscal. Portanto, se me permitirem, eu vou encerrar os debates. Passo aqui a verificação de quórum, por favor. Muito bem.
Eu passo, portanto, à votação. Mais uma vez, desta vez a última desta sessão, faço anunciar o resultado oficial do julgamento do AIN 4146789, em que é autuado Odin, Indústria Termoplástica Eireli. O recurso ordinário foi conhecido integralmente, com julgamento de mérito, porém foi negado o provimento por unanimidade nos termos do voto do relator. Portanto, eu vou encerrar a votação. Encerro também o julgamento. E aqui, retornando à página principal, não havendo qualquer observação, encerrado a sessão de julgamento da 4ª Câmara deste egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, realizada aos 26 de abril de 2023, encerrada agora às 9h48. Portanto, agradeço uma vez mais a presença do nosso colega Ednei Bertola, seja sempre muito bem-vindo aqui nesta 4ª Câmara. Agradeço também aos nossos colegas Dr. Rafael Zuli Neto, Dr. Flávio Nascimento de Freitas, agradeço a presença da nossa representação fiscal através do Dr. Pedro de Oliveira Abraão. Agradeço também o nosso suporte a todos aqueles que nos assistem. Então, eu peço, por favor, a gentileza ao Jailson, que encerre a gravação. Jailson, muito obrigado aqui pelo seu suporte, desejo um bom dia, uma boa semana e peço a gentileza do encerramento da gravação. Bom dia a todos, boa semana e até a semana que vem.